Noite de paz para você. Como você está? Tudo bem? Eu gostaria de te convidar nessa noite a meditar um pouquinho na palavra do Senhor, porque eu estou aqui muito feliz com o que o Senhor faz pelos seus filhos. Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos livra, e quando Ele tem uma promessa para fazer nas nossas vidas, se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Então, se você tem uma promessa de Deus, escute esta palavra agora que eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus. Está em Josué, o capítulo 14, o versículo 11, que nos fala sobre a força de Caleb era ainda a mesma, mesmo após 45 anos. Ele continuava com a mesma força. E eu quero te dizer que ele continuava com a mesma força porque ele confiava no Deus da promessa. Quando o Senhor ele tem uma promessa para fazer, para cumprir nas nossas vidas, Ele cumpre. Mesmo que passemos por várias tribulações, mesmo que passemos por várias coisas nas nossas vidas, mas a mão dele está estendida sobre nós para nos livrar, para nos guardar. Nós, se deixarmos, ele nos ensina através da luta, porque existem pessoas que através da luta não aprendem. Elas, ao invés de crescer, elas continuam sem o crescimento que Deus quer que elas tenham. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Caleb, ele e Josué, quando eles foram enviados para espiar a terra, os dois voltaram com o olhar fixo na promessa do Senhor. O Senhor tinha dito que daria a eles a terra Canaã, onde eles chegariam. Então, quando eles olharam para aqueles gigantes, eles viram como formigas. Quando eles olharam para as dificuldades, eles não perceberam como os outros 10. Eles estavam focados na promessa. Porque nós focamos os nossos olhos na promessa, a gente enxerga diferente dos demais. A gente enxerga diferente daqueles, às vezes, que não conseguem se focar na promessa. Eu gostaria de deixar essa palavra para você. Olhe para a promessa que Deus tem na tua vida. Promessa de salvação, promessa de libertação, promessa de cura, promessa de que você e a sua casa servirá ao Senhor. Se você se focar na promessa, você vai ver que o Senhor vai agir. O Senhor, ele gosta muito de pessoas que confiam e acreditam. Caleb foi um homem que confiou, acreditou, tanto ele como Josué. Quando Josué chegou com novas gerações naquela cidade, porque muitos morreram porque não creram na promessa, não focaram os seus olhos na promessa, muitos morreram na caminhada. E quando Josué e Caleb chegou ali, que Josué começou a repartir as terras para as tribos, para dar a terra a alguns levitas, e aí Caleb foi até Josué e falou: olha, há 40 anos atrás, eu tinha a mesma força que tenho hoje, depois de 45 anos. Hoje, antes ele estava com 40, agora ele já estava com 85 anos. E ele estava dizendo: eu tenho a mesma força. Pode estar ali os anaquins, aqueles que nós vimos como gigantes, mas o Senhor prometeu que aqueles que confiaram na promessa, essa terra seria dele. Então, Josué, eu estou aqui para dizer a você que eu tenho a mesma força quando eu e você chegamos para espiar aquela terra. Sabe por quê? O Caleb tinha a mesma força porque se focou na promessa. Nesta noite eu quero te convidar. Tira os olhos dos problemas e coloca os teus olhos na solução. Tira os teus olhos das circunstâncias e coloca os teus olhos no que a palavra de Deus promete para você. Eu estou meditando nesta palavra porque ontem, né, eu recebi da editora este livro que já está indo para 5.000 cópias. Ontem eu não tive tempo de abrir, o corre-corre. E hoje, quando eu abri a caixa desse livro, eu fiquei emocionada.
Espírito Santo, mais uma vez, confirmou a promessa dele na minha vida. Porque quando eu fui escrever este livro, foi o meu primeiro livro, eu já estou no terceiro, e este é o primeiro. Eu tive muitos embates e recebi muitos nãos. Muitas pessoas que não acreditavam que iria dar certo. Muitas pessoas me diziam, mas você não tem nome, você nunca escreveu, é difícil o seu livro ser vendido. Mas o Senhor tinha me prometido em meio a uma madrugada, o Senhor tinha falado comigo. E quantas vezes eu digitei esse livro chorando, porque foi no meio do deserto mesmo, foi no meio das lutas. E o Senhor dizia assim, pode escrever porque eu garanto. Eu garanto. E eu escrevi este livro. E quantas editoras eu fui e não acreditaram em mim. Quantos amigos, às vezes, que eu falava que estava escrevendo um livro, olhava para mim como se fosse algo mas já tem tantas pessoas escrevendo livro. Ah, mas livro é tão difícil das pessoas gostarem de ler. Cada frase que eu ouvia dentro de mim, eu rejeitava. Eu dizia, se o Senhor mandou fazer, eu vou continuar. E hoje, quando eu vejo seguindo para 5.000 cópias, isso foi um milagre do Senhor. Isso tem sido um milagre na minha vida, não porque eu mereça, mas porque quando Ele promete, Ele cumpre. Quando eu recebo e-mail de mulheres dizendo, olha, eu recebi um e-mail que eu chorei feito criança. Uma moça estava decidida, ela foi para o trabalho com as roupas dentro da bolsa, para sair de casa, para desfazer o seu casamento. E ela disse que recebeu este livro de presente. E enquanto ela estava no ônibus, a caminho do trabalho, lendo este livro, ela disse que algo mudou nela e ela desfez todos os seus planejamentos. Após o trabalho, voltou para casa e restaurou seu casamento. Então, quantos milagres o Senhor tem feito, porque ele é um livro para casamento, específico para mulheres, fala sobre o nosso temperamento, que tem que ser controlado pelo Espírito Santo, fala-nos sobre o nosso comportamento diante dos nossos filhos, diante da sociedade, diante da igreja e diante do nosso marido. Então, hoje eu vejo a promessa de Deus cumprindo na minha vida. Como uma escritora que ninguém conhecia, do nada apareceu e hoje tem 5.000 cópias do primeiro livro, porque eu já estou no terceiro. Então, isso é milagre. Não é porque eu ou você mereçamos. É porque o Senhor é misericordioso. É porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É porque o Senhor usa a nossa boca para ser instrumento dele. Quando eu vou, através desse livro, dar palestras e seminários, é porque o Senhor tem usado a minha vida como um instrumento dele. Quantos pessoas já ligaram para mim para dizer que tem esse livro em estados que eu nunca cheguei ainda, mas que o Senhor me levou através desse livro. Então, para a glória de Deus, se você tem uma promessa, não desista. Coloque seus olhos focados na promessa. Se o Senhor te prometeu, Ele cumpre. Na hora exata, Ele faz, porque Ele é Deus. Confia. O que alegra o coração do Pai é saber que o Filho confia nele. Quando nós estamos com os nossos filhos, no dia a dia, e que a gente dá uma palavra e os nossos filhos duvidam, a gente fica chateado. A gente fica triste porque ele não acreditou no que a gente está falando. A mesma coisa é o pai. Se o pai te falou, coloca os teus olhos focados na promessa. Tapa os ouvidos para todas as palavras negativas, fecha os teus olhos para as circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias querem dizer ao contrário. Fecha a tua boca para não desfazer as orações que você faz, porque muitas vezes tem pessoas que se ajoelham para orar, mas quando se levanta, já desfaz toda a oração através das palavras. Então, foca os teus olhos nas promessas, que o Senhor cumprirá na tua vida. Tenha uma noite de paz. Muito obrigada. Eu quero tão somente agradecer a Deus por todos os leitores. Se estou indo para 5.000 cópias do meu primeiro livro, é porque o Senhor tem tocado no coração das pessoas para fazerem isso. Eu quero tão somente agradecer a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade onde mais eu vendi esse livro. Eu acho que por a editora Betel ser do Rio de Janeiro,
também porque o Senhor resolveu alargar as portas ali no Rio de Janeiro e porque também quando eu iniciei o meu ministério com livro, porque eu já pregava antes, já dava palestra antes, foi no Rio de Janeiro a primeira igreja onde eu fui mais humilhada, onde mais olharam para mim com desdém, onde mais mandaram eu ir embora, porque não acreditava no que eu estava falando, nem olharam para os meus livros. Então, quando o Senhor olha o que fazem por nós, ele muda toda a situação. Foi no Rio de Janeiro que começou ali toda aquela minha trajetória, onde eu saí dali chorando daquela igreja, embaixo de chuva, cheia de livros, e eu dizendo: Senhor, não quero mais isso para mim, não vou mais ministrar, Senhor, que humilhação é essa? E o Senhor reverteu o quadro. Então, quando eu vejo hoje Rio de Janeiro com as portas abertas para minha vida, quando eu faço a contagem de quantas igrejas eu já fui no Rio de Janeiro, quantos livros eu já vendi no Rio de Janeiro, eu digo: olha, se aquela igreja, ela soubesse que foi por causa dela, por causa da humilhação que eu passei ali, que o Senhor mudou todo o quadro, eu acho que o inimigo não tinha feito isso. Então, muitas vezes, quando o inimigo pensa: agora eu vou parar você de vez, agora eu vou acabar com tudo, o Senhor vem e muda toda a trajetória. O Senhor vem, renova suas forças. O Senhor vem e mostra que Ele é Deus. Então, quero agradecer tão somente a todos os estados que têm me convidado, às igrejas que eu tenho ido ministrar, dar palestras, seminários. Quero agradecer tão somente ao Rio de Janeiro por ter aberto as portas para mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa igreja que aconteceu isso foi permissão de Deus para que no próprio Rio de Janeiro ele alargasse as portas para mim. Então quero agradecer às cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Teresina, Recife, Santa Cruz, Brasília, não é? Tantas cidades que têm aberto a porta para a minha vida, e foi através desse livro, Uma Mulher Vencedora, e vai ser muito mais, porque já essa semana, ontem, eu estava na oração e recebi uma nova promessa de Deus na minha vida através dos livros. Então o Senhor é fiel. Se Ele prometeu na tua vida, espera, aguarda, porque vai acontecer, ok? Deus te abençoe, um abraço bem grande, irmã Valdinéia, glória a Deus, Jesus continue abençoando também a sua vida. Sabe o que é isso? São as orações dos santos. A gente só vence com as orações dos santos. Pastora Rosa, Deus abençoe, que a boa mão do Senhor possa estar estendida ali na sua igreja, sobre sua vida, renovando suas forças, dando estratégia ali na sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Um abraço bem grande para todas vocês e uma noite de paz. Compartilha, aí está esse nome, compartilhar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para a edificação daqueles que estão às vezes entristecidos, achando que a promessa não vai ser cumprida. Em nome de Jesus, um abraço, noite de paz para você.